iniciar então a nossa audiência pública aqui para discutir, para debater e, sobretudo, para ouvir os franqueados e ex-franqueados da empresa, da franquia Dia. Nós recebemos aqui muitas denúncias de vários franqueados, de vários ex-franqueados, e nós ficamos assim chocados com essas denúncias. Nós não imaginávamos, né, que essa situação estivesse ocorrendo, principalmente a princípio aqui em São Paulo, mas depois, por conta da repercussão do debate que nós já começamos a realizar aqui mesmo na Assembleia Legislativa, teve uma repercussão também em outras regiões do Brasil e até em outros países. Então, essa é uma audiência pública, ela está sendo realizada, como vocês sabem, aqui na Assembleia Legislativa, que é um espaço institucional, né? Ela está sendo gravada pela TV Assembleia, porque existe uma TV aqui, a TV, como tem a TV Senado, a TV Câmara, tem também a TV da Assembleia Legislativa. Ela está sendo também, ao mesmo tempo, transmitida ao vivo pela TV Web, aqui da Assembleia Legislativa, né, para todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo. A pessoa pode acessar o site da Assembleia Legislativa e acompanhar essa sessão. E nós também vamos pedir para que as notas taquigráficas, nós vamos ter acesso a todas as notas taquigráficas, a tudo que for colocado aqui, todas as intervenções serão aqui registradas, para que nós possamos depois tomar as providências necessárias, que ao fim da audiência nós vamos fazer alguns possíveis encaminhamentos. Logicamente que nós vamos ouvir melhor vocês, né? Nós podemos aqui, essa tem sido uma prática aqui nossa na Assembleia Legislativa, nós podemos acionar o Ministério Público, nós podemos acionar outros órgãos de controle, de fiscalização. Quando é alguma denúncia em relação a alguma secretaria, nós acionamos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Enfim, daí nós vamos tomar as medidas cabíveis do ponto de vista da reparação, né, ou da cessão, do banimento das injustiças que vocês estão aqui nos trazendo. Essa é a nossa função. Então, a audiência pública, todos terão direito à palavra aqui, todo mundo vai falar, né? Nós vamos inicialmente montar uma mesa aqui, principalmente pelas pessoas que nos procuraram, as pessoas que estão à frente desse movimento, estão tomando as iniciativas. E nós estamos também aqui com uma honrosa participação, internacional, porque nós estamos aqui ao vivo, através de um sistema aqui online, com o Paulo Jalotto, que é um ex-franqueado de Portugal que está vivendo o mesmo drama que vocês. A mesma situação que vocês estão vivendo. Ele entrou em contato aqui várias vezes com o nosso mandato. Nós conversamos com ele, ele confirma todas as denúncias que vocês já fizeram aqui ao nosso mandato, ao nosso gabinete, dizendo que a situação em Portugal também é a mesma, é muito grave, e confirma ainda que a situação da Espanha não é diferente. Inclusive, talvez entre também, me parece, Eduardo, que entra também uma pessoa que está com ele, que é da Espanha, que é um ex-franqueado da Espanha. Me parece que é uma denúncia globalizada essa, né? Não é só aqui no Brasil. Então, nós vamos, primeiramente, aqui montar a nossa mesa, né? Eu quero chamar inicialmente aqui o Jamil Sofia para compor a mesa, para sentar aqui ao nosso lado. Jamil, por favor. Jamil. Quero chamar o Wilson Veloso para compor a mesa. Wilson Veloso. Onde está o Wilson? Wilson. Quero chamar também o Eduardo Caetano. Eduardo Caetano, advogado, Eduardo Caetano. E eu quero chamar ainda o Regis de Matos. Regis de Matos para compor a mesa. Vou sentar aqui, é lógico, uma honra. Quero chamar também aqui, representando essa audiência pública, todos têm direito de participar. Quero chamar aqui o doutor Luiz Viana, representando a empresa da franquia Dia. Ele também terá direito, logicamente, a uma intervenção para explicar como que funciona aí o sistema de franquia. E nós vamos aqui iniciar, na verdade, ouvindo primeiramente os nossos convidados internacionais, porque eles têm a questão de fuso horário. Lá já são 2 horas da manhã, é isso, Eduardo? 1 hora, 1 e pouco. 1 hora da manhã, ele precisa dormir, o Paulo, né? Então, nós vamos dar uma prioridade, primeiramente, para
o Paulo, que está nos assistindo, ele está online, né? Está vendo aqui vocês. Então ele vai entrar primeiramente fazendo a sua intervenção, dando seu depoimento do que vem acontecendo em Portugal. Gostaria de dizer boa noite aqui de Portugal a todo o plenário. Tenho muito gosto de estar presente. Gostaria de agradecer ao deputado Carlos e à generosa mesa, à Dona Jamil, ao Sr. Nilson, ao Sr. Eduardo, ao Sr. Matos e ao Luís Viana. Penso que disse o nome da mesa toda. Nós tivemos conhecimentos da posição do Sr. Deputado, do qual desde já admiro a coragem de ter aceito ter ouvido os franqueados e ex-franqueados, porque efetivamente o problema é muito global. O problema não é do Brasil, o problema é do Brasil, Portugal, França, Espanha e Argentina, e não sabemos como é que está o caso da Turquia, que foi vendida há pouco tempo, e China. Também não sabemos porque ainda não temos contactos com os nossos colegas. Eu gostaria de fazer uma breve resenha do que eu vi na net, na página da DIA, onde falam dos benefícios, falam que tem um estoque reduzido. É verdade. Se a logística de entrega funcionar, o estoque não precisa de ser grande. Isso é uma realidade. Depois falam que é muito bom ter um fornecedor único. E eu costumo dizer, ou em Portugal costuma-se dizer, que só quem não sabe ler é que subscreve esta afirmação por baixo. Nunca é bom, em nenhum negócio, ter um fornecedor único. Os nossos colegas e todos ficamos sem aquilo que se chama o poder de negociação. Temos um fornecedor único que nos vende ao preço que quer e nos manda vender também a nós ao preço que esse fornecedor quer. Depois falam em benefícios coletivos. Como podem falar em benefícios coletivos se, e eu penso que aqui a lei será igual em todos os países, se os contratos são in tutte personae, que são totalmente individuais e que nos proíbem e não nos dão a hipótese até de marcarmos uma reunião conjunta para definir ou resolver alguns problemas que até poderiam melhorar o relacionamento com a DIA. Depois, tenho uma palavra também sobre a gestão do negócio. E dizem que é muito fácil a gestão porque até nos apoiam na gestão. Que não sei se é de conhecimento dos nossos franqueados, não sei se o Sr. Deputado tem conhecimento. Tenho dúvidas que seja totalmente legal isto que eu vou dizer, não sei a lei do Brasil, mas a DIA dá-nos, e dizem que é muito bom, um processo de gestão em que toda a informática é da DIA. É um programa fechado, não é um programa aberto. Eu não tenho possibilidades de fazer a minha gestão. Não há nenhum franqueado que possa saber na hora qual é o estoque que tem na loja. Não consegue. É impossível. Pela lei portuguesa, eu até tenho que saber o estoque com uma diferença de 3 a 5 dias. Eu não consigo saber o estoque nunca. No Brasil, se o sistema for fechado, como é em Portugal, em Espanha é fechado, nós não conseguimos saber o nosso estoque. Portanto, isso nem é legal. Se eu tiver as finanças a entrarem na minha loja, pedem-me o meu estoque e eu não tenho o meu estoque para dar. Depois falam na diluição de custos por fazer parte de uma rede. Efetivamente, poderia haver uma diluição de custos. E dou o exemplo, se a DIA fizesse um acordo, por exemplo, bancário, para redução de comissões bancárias quando os clientes nos pagam com o cartão, mas em Portugal, e como atuam aqui e devem atuar aí, fizeram precisamente o contrário. Combinaram com um banco uma taxa, quando a maioria dos franqueados já tinham uma taxa menor de pagamento de comissões, que nos leva a ter dúvidas se até a própria DIA quereria ganhar algum dinheiro
nessa questão das comissões, quando eu já pagava 0,3% ao meu banco de cada passagem do cartão, e o acordo para centenas de franqueados era de 0,8%, eu iria ter um custo mais elevado de 0,5%. Mas não fazem isso. Pediram-nos faturas da luz elétrica, souberam quanto é que cada um de nós gastava em luz elétrica e depois utilizaram isso para negociar para as lojas próprias a redução pelo valor global, que é muito maior com as lojas dos franqueados, e para eles sim terem mais benefícios. Muito obrigado, felicidades, e para os meus colegas aí do Brasil, força, não tenham medo, que nós vamos ganhar a questão, porque já é uma questão mundial. Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa noite a todos. Sim. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Nós te convidamos a continuar acompanhando a audiência pública, porque ela está sendo transmitida aí ao vivo pela TV Web. E no final da audiência, se você quiser fazer mais uma intervenção, uma consideração final, nós abrimos novamente a palavra para você. Muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado. Será um bocadinho difícil, porque eu tenho 500 quilómetros para fazer, mas vou tentar. Tá bom. Muito obrigado, Paulo. Então nós vamos agora ouvir o Luiz Viana representando a franquia Dia. Muito obrigado pela presença, Luiz. Então você está com a palavra. Bom, senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o Luiz Viana, eu sou o diretor administrativo financeiro do Dia Supermercados. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada aqui pelo deputado Carlos Gianazzi, de trazer algum esclarecimento a esta situação, mostrar da importância do negócio de franquias para o Dia. O Dia é uma empresa que opera uma rede de supermercados, nós temos lojas próprias, temos redes com lojas de franqueados. A franquia é um dos principais negócios do Dia, é uma operação muito importante para o Dia, é uma operação onde o Dia tem investido muito, é um dos eixos de crescimento da expansão do Dia no mundo e também no Brasil. Por isso, o Dia tem um cuidado muito especial com a rede de franqueados. A nossa operação com o franqueado é sempre uma operação de parceria. O Dia tem, sim, os seus compromissos na operação, como também os tem o nosso franqueado. O sucesso da operação da loja franqueada é um sucesso sempre conjunto, é um sucesso que é um sucesso do Dia e é um sucesso do nosso franqueado. Quando, eventualmente, ocorrem situações, como nós estamos vendo aqui, nós não podemos negar que elas ocorrem, isto para o Dia é um motivo de preocupação. O insucesso do franqueado também é um insucesso do Dia, porque quando o franqueado perde, também perde o Dia também investe muitos recursos na operação. Quando uma loja deixa de ser uma loja franqueada para o Dia, para nós é um tremendo prejuízo, porque nós perdemos aquilo que é o nosso maior ativo, o nosso maior bem, que é o nosso cliente, é o nosso consumidor que está na loja. Então, se uma loja deixa de fazer parte da nossa rede, nós perdemos diretamente toda aquela clientela que está ao redor daquela loja. Então, para nós realmente é muito importante. É muito importante a gestão da equipe por parte do franqueado. O franqueado precisa ter uma equipe coesa, uma equipe comprometida, uma equipe motivada para o sucesso da loja. E também, é óbvio, o franqueado nosso deve cumprir com as obrigações legais do país. Ok, muito obrigado, Luiz Viana. Eu quero, então, vamos acender aqui as luzes, e então eu vou passar aqui rapidamente a palavra para os componentes da mesa, e depois nós vamos ouvir cada pessoa aqui que tem interesse em dar o seu depoimento. Eu gostaria de dizer ao senhor Luiz Viana que tudo isso é muito bonito, mas talvez o senhor precise ir em alguma loja Dia, porque isso realmente não acontece. A segunda coisa é que estatística é uma coisa importante na avaliação de qualquer negócio, e um dia eu assisti um programa de televisão onde o presidente da Associação Brasileira de Bungee Jump dizia que a possibilidade de alguém morrer pulando de bungee jump é de 0,0001%. E o pai de uma moça que saltou uma única vez e morreu disse que para mim é de 100%, porque a minha filha saltou e morreu. Certo? Eu vou dar um depoimento da minha situação, que é a minha situação em que a maioria de vocês vão se encontrar. Porque todos nós começamos um negócio com um Dia, escutamos essa mesma explanação que acabamos de ver aqui, acreditamos em cada uma dessas palavras que foram ditas, e no final de 3 a 4 meses
já estávamos começando a nos endividar. Isso aconteceu comigo e eu não tenho a menor preocupação em apontar para cada um de vocês que foi franqueado e dizer, isto aconteceu com vocês. Ou de dizer para quem ainda está na ativa, isto está acontecendo com vocês e vocês estão cometendo o mesmo erro que eu cometi, que foi o erro de tentar cumprir o contrato à risca, de não comprar fora sortido, de seguir todas as determinações, de não furar planning, de fazer tudo para salvar a minha loja. Mas eu perdi. E eu não tenho medo de afirmar, todos irão perder. Por uma razão simples, não há rentabilidade. Você pode vender mais e o dia te faz vender mais. É inegável. O dia coloca 1000 clientes na sua loja por dia, todos os dias. Só que quanto mais você vende, mais você perde. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade dos ex-franqueados, dos franqueados que ainda estão e que serão daqueles coitados que ainda irão de entrar nessa franquia. No meu caso, foram 4 meses até eu ver o meu estoque lá embaixo. Até eu ter que pagar a duplicata do dia e não ter o dinheiro mais. E aí veio a solução imediata. Você não tem capital de giro. O seu problema é capital de giro. É simples. Vá ao banco, tome um dinheiro, invista na loja. Com esse aporte financeiro que você vai fazer, a sua venda vai aumentar tanto, sua rentabilidade vai melhorar. E aí sim, a sua loja vai passar a ser uma verdadeira loja. E você vai. E você vai à primeira, e você vai à segunda, e você vai à terceira. E aí você não volta mais. Tive minhas contas bloqueadas em 1 ano e 9 meses. Eu conversei com alguns aqui que têm loja há 5 anos. Não tenho o menor medo de dizer que tem esse tempo porque compram fora sortido. Quem segue o contrato quebra, perde tudo. Tudo, inclusive a família. E eu perdi tudo. Eu tinha uma loja de 600 metros quadrados no centro comercial de Cajamar, ao lado do fórum, ao lado da Igreja Católica. Um ponto comercial com mais de 25 anos. Há 11 era meu. Em 2 anos eu perdi. Eu troquei a minha loja para poder pagar o dia que bloqueou todas as minhas contas e da minha ex-esposa, que não trabalhava lá e que adoeceu e que entrou em depressão. Eu troquei a minha loja pelos 90 mil reais que eu devia para o dia e por uma ação que o proprietário moveu, porque já faziam 6 meses que eu não pagava aluguel. Em algum momento, todos vocês se veem em mim. Todos vocês já deixaram de pagar impostos. Todos vocês estão devendo a Receita, se não a maioria. Todos vocês já deixaram de pagar aluguel. Todos vocês já atrasaram o salário de funcionário. Todos vocês já foram chamados na delegacia por falta de mercadoria que está no folheto. Eu fui 4. Fui 4 vezes parar na delegacia. 4. Por produto anunciado sem estar lá. E esse negócio que eles querem continuar a vender. Esse movimento, ele não é meu, ele não é do Jamil. Esse movimento é de todos. Existem muitos franqueados que estão ainda na rede, que são conhecidos nossos e que não estão aqui com medo da opressão que todo mundo conhece. Todo mundo sabe, se você não entrar, eu vou abrir a loja do seu lado e vou te quebrar. Todo mundo ouviu isso. Todos vocês, se eu pedir para levantar a mão, vai ser uma vergonha. Então vocês precisam pensar. Nós não podemos deixar esse modelo de negócio seguir. Eu escutei o senhor Luiz Viana dando entrevista, dizendo que 95% dos franqueados são sadios.
eu escutei a entrevista que ele deu. 95% dos franqueados são sadios. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Esses 95% só podem ser 93% de lojas próprias e 2% de alguém que tem muito dinheiro e fica colocando na loja. Porque o Dia iniciou a sua expansão pela Via Anhanguera. E eu vou dizer a vocês, Morro Doce Rosinha, fechada. Caieiras, fechada. Cajamar, fechada. Várzea Paulista, fechada. Jundiaí, 2 ou 3 fechadas. Campinas, fechada. Limeira, fechada. Leme, fechada. Onde é que estão esses 95%, gente? Todos nós quebramos. 52. Nós temos aqui 52 lojas que nos autorizaram a colocar esse cartaz. 52. Então, quando a gente está no meio, eu comentei com alguns, eles fazem vocês entenderem que vocês são o problema. Eu, Wilson, sou o problema. Eu não fui capaz de tocar a minha loja, então eu passo a achar que eu sou o problema. Mas eu não sou, não. Só que eu só enxerguei isso 6 meses depois de ter saído. Porque eu trabalho com o SEASA e comecei a encontrar um e outro. E você? Pô, cara, você não sabe. Quando eu recebi meu IPTU com meu imóvel no nome do dia, eu não aguentei, fui no banco, peguei 400 mil e saí fora. Pô, e você? Perdi tudo. Perdi tudo, montei uma distribuidorazinha aqui, estou trabalhando. É o que eu faço hoje. Porque eu saí da loja com um caminhãozinho que eu havia comprado para fazer entrega com 6 parcelas vencidas e R$10 mil no bolso. Um investimento de uma loja que foi criada como loja modelo. Todas as exigências que o dia me fez foram cumpridas, todas. A loja foi constituída da maneira que eles quiseram, com a quantidade de metros de prateleira, com a profundidade de prateleira, tudo o que eles me pediram. E eu não durei 2 anos. Não durei 2 anos porque fui incapaz de descumprir o meu contrato. Achei que estava sendo esperto, não posso descumprir. Sabe como minha loja acabou? O superintendente do dia mandou tirar o nome do dia de madrugada. Na madrugada eles foram e tiraram o nome do dia. E no dia seguinte me chamaram para o distrato, que eu realmente já estava querendo há muito tempo. Mas vocês acreditam nisso? Na madrugada, um carrinho foi lá e retirou o nome do dia. É uma vergonha. É uma vergonha. Então, esta bandeira que nós estamos levantando, ela não é para alimentar uma situação individual. Hoje, vocês que aqui estão, não representam nem 10% de todo mundo que está em dificuldade financeira. É muita gente. É muita gente que não sabe para onde ir. É muita gente que perdeu tudo. Eu perdi 20 anos de trabalho. 20. Perdi minha família. E em 20 anos eu não vou recuperar. Eu não tenho nome hoje para comprar uma caixa de fósforo. E isso, a maioria está na mesma situação. Não me envergonho de dizer, não me envergonho. Errei. Perdi meu bem mais precioso. Errei. Então aqueles que ainda estão, prestem atenção. Eu ouvi hoje, aqui, de um colega, eu ainda estou porque eu não tenho como sair. Você tem como sair. Saia. Saia de qualquer maneira, mas saia, porque senão você vai sair no caixão. Não tem lucro. O dia não tem lucro. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Meu nome é Regis. Eu fui funcionário do dia há quase 2 anos. Fazem 3 meses que eu saí. Eu era gerente de área ali do interior de São Paulo. Fui contratado pelo Marco Antônio. E não posso dizer para você que
foram bons anos, porque ao momento em que eu comecei a entender a estratégia da sua empresa para com os franqueados, isso me causou, eu não sei qual sentimento, mas me causou algo que não sei dizer. Mas tudo que você falou aí, tá? A sua operação não faz. Tudo que você falou de bonito, tudo que você falou de conceito, isso não existe. Tá? Não existe. Ou não existe porque o teu pessoal lá da operação não sabe do que você está falando, ou existem duas empresas dentro do dia. Uma que vende muito bem e a outra que acaba com a vida de pessoas. Então, senhores, só para terminar minha fala, eu tenho 25 anos de varejo, tá? E eu nunca vi na minha vida uma estrutura tão desorganizada e tão voraz em relação a tratamento de vida de pessoas. Pariedade é uma palavra que não existe na empresa do Sr. Luiz. Eles são predadores, tá? São predadores. Eu recebia orientações diretas para impossibilitar a loja de ganhar dinheiro. Eu recebia ordens de cancelar caminhões para dificultar o fluxo de caixa das lojas. Conta como você recebia isso, Regis. Isso era falado em reuniões, alguns e-mails, que eu possuo esses e-mails, tá? Esse material está comigo. E é vergonhoso para mim olhar na minha carteira de trabalho e está escrito ali, gerente de área do dia. Isso me envergonha demais. Então, eu vim aqui hoje para essa audiência pública porque eu acho que a minha colaboração, a minha colaboração é fundamental, tanto para essa comissão toda, que isso daqui é um início, né? Tanto para os próprios franqueados que estão aqui, que talvez vocês recebam as visitas dos consultores que o senhor Luiz disse, e provavelmente esse consultor deva estar fazendo ou falando para você, compra, não, olha, escuta, vamos comprar, não tem problema não, a gente faz um 714, não é verdade? A gente faz um 714, acaba aquele 714, aí vem um outro 714, entendeu? O grande problema aqui... O que é 714? 714 é um caminhão financiado em 7 dias mais 14 dias. É um prazo de pagamento que... Bom, exatamente. Exatamente. Então, é aterrorizante as coisas que acontecem ali, né? Causa medo na gente, não é verdade? E da gente perceber, por exemplo, que existe um documento hoje que nós, gerentes de áreas, tínhamos, chamado DRE. Todo mundo aí conhece, né? O demonstrativo de resultados mais fraudulento que eu já vi na minha vida. Não é? Que é aquele demonstrativo de resultado que ele não é contábil, ele é gerencial. Ali não está embutido as reais e verdadeiras despesas da loja. Não é verdade, gente? Eu estou contando alguma mentira? Ok. Aí depois, quando a gente fecha o número,
Aí o gerente fala, puxa, seu número não bateu. Vamos tirar isso aqui, vamos fazer aquilo ali, porque tem que dar positivo. Eu estou mentindo, gente? Tudo bem. Eu acho que, pelo momento, é só o que eu gostaria de dizer. Tem gente aqui ainda, vamos. Vou passar a palavra, então, para o Eduardo Caetano. Já não fala por último, é melhor. Então, o doutor Eduardo Caetano, que vem acompanhando já também algumas denúncias, ele vai fazer aqui uma intervenção. Eu quero cumprimentar o Vossa Excelência, o deputado Carlos Gianazzi, quero cumprimentar todos aqui da mesa e também os que estão aqui acompanhando. Quero agradecer a oportunidade. Na realidade, o que acontece? A nossa experiência com o Dia Brasil veio através, quando fomos procurados agora, para contar o que havia acontecido anteriormente. A nossa experiência anterior havia sido por causa de famílias que eram contratadas. Essas famílias, geralmente um chefe de família, ou a chefe da família, ou alguém da família era contratada. Essa contratação, ela vinha, depois dessa contratação, havia não um registro ali na carteira de trabalho, mas esse registro, a pessoa tinha que abrir uma empresa, e essa empresa era aberta, e depois dessa empresa aberta, ela obrigatoriamente deveria operar com a família dela. Então, na realidade, não poderia aceitar pessoas que não eram da família. Sempre o contador era o mesmo contador do dia, o procedimento sempre era o mesmo, e, na realidade, a atividade fim do dia é que era burlada. Por que burlada? Porque a atividade fim, que era vender no supermercado, era repassada a outras pessoas. Quais eram? Na realidade, essas famílias eram obrigadas a contratar funcionários, porque 3, 4, 5 pessoas não poderiam. Então, eles contratavam funcionários. Esses funcionários não mais eram registrados pelo dia, e sim pela família. Foi-nos levado isso há aproximadamente 5, 6 anos atrás, para que nós analisássemos o contrato. E aí analisamos e vimos que ali existia não exatamente um contrato de gestão, e sim uma pessoa empregada que era obrigada a subempregar outras pessoas. Isso foi levado para a Delegacia Regional do Trabalho, era já para aquela delegacia, depois da delegacia, aquilo também foi levado para o Ministério Público do Trabalho, chamaram. O dia, na época, fez um acordo, isso porque havia sido realizado uma ação civil pública, foi feita uma ação civil pública contra o dia e, na época, contra uma outra empresa, Carrefour, porque, na época, eram todos do mesmo grupo econômico, ou ainda são do mesmo grupo econômico. Pois bem, quando houve a audiência, inclusive na audiência eu estava presente, e nessa audiência houve um acordo em que o dia não poderia terceirizar a atividade fim dele. Inclusive, depois isso foi passado, o deputado nos requisitou e nós passamos para que fosse verificado. Pois bem, nós temos acompanhado, e na realidade são aproximadamente 100 ações que tramitam no nosso escritório, todas elas houve o êxito, e nos passaram agora esse novo contrato de franqueado. Na realidade, a franquia, que é objeto desse contrato, é uma implantação e exploração pelo franqueado de um estabelecimento da franqueadora Dia Brasil, de acordo com as cláusulas e condições dispostas. O que causa estranheza, pelo menos do ponto de vista da boa-fé objetiva, capitulado lá no artigo 422 do Código Civil, porque o contrato ele é considerado de adesão. Por quê? Porque numa análise superficial permite identificar facilmente a previsão de mais obrigações ao franqueado do que direitos que ele tem. Obrigações no sentido, por exemplo, em uma das cláusulas dispõe que o prazo para a entrega dos produtos estão sujeitos à aceitação do Dia Brasil. Então, na realidade, como é que eu posso entregar? Eu sou um franqueado e eu entrego, mas eu estou sujeito ao meu franqueador. Se ele me aprovar, eu entrego. Se não aprovar, eu não posso entregar absolutamente nada. O prazo para a entrega do pedido é exíguo, apenas 24 horas. Desculpa, a entrega não, para pagamento. A entrega pode ficar ao momento em que o franqueado, em que o dia efetivamente quiser fazer. Mas o prazo para pagamento são 24 horas.
Foi muito boa a fala do senhor Regis de Matos, que realmente esclareceu mais algumas outras coisas. O prazo de pagamento, além de ser exíguo, o contrato nada dispõe sobre a possibilidade de não ser vendida a quantidade comprada pelo franqueado, ou seja, pede-se uma quantidade, mas depende, existe uma ingerência diretamente do dia para que, olha, se eu efetivamente quiser, eu entrego. Se eu não quiser, eu não entrego. Hoje, com a licença, é vendido água. Se eu quiser entregar água, eu entrego. Se eu não quiser entregar água, eu não entrego. Então, se o franqueado não pode comprar de outro fornecedor, por que o pedido fica sujeito à aprovação? É uma pergunta que eu não consegui entender no contrato que foi nos passado. E no caso de não aprovação, então ele também fica sem aquele produto. Numa outra cláusula, ainda consta expressamente a vedação da comercialização da loja franqueada de qualquer produto adquirido de outros fornecedores, que não da própria Dia Brasil. Mesmo levando em consideração que outro fornecedor resolva vender mais barato. Não pode. Exceto os produtos comercializados no açougue e padaria, que açougue e padaria já seria uma outra situação, não de Brasil. Com exceção dos produtos que são da marca própria, os demais poderiam ser adquiridos diretamente dos fornecedores, diminuindo o custo ao franqueado. Mas existe ainda uma outra cláusula com relação aos pedidos. Dia Brasil possui controle sobre o estoque da loja. Então eu tenho o estoque, e efetivamente existe uma ingerência como? Existe o controle direto sobre o estoque da loja, inclusive entregas automáticas semanais por conta própria conta do dia. O dia resolve hoje entregar água, não, mas amanhã eu vou entregar refrigerante, depois de amanhã eu entrego óleo. Então conforme a necessidade não do franqueado, e sim do franqueador. Conforme está sobrando no CD. Exatamente. Tem mercadoria em excesso no CD, entra em automático para as lojas. É assim que funciona. É uma outra cláusula abusiva, obrigado. Obrigado, eu não sabia dessa informação importante. Cidade curta, tem esse detalhe também. A maioria dos produtos são avarias recuperadas, tá? Avarias recuperadas, oriundos das lojas próprias, que são distribuídos para franquias. A maioria dos produtos com caducidade curta, ou seja, ela expira na prateleira do franqueado. E quem absorve esse prejuízo são as belas perdas desconhecidas e conhecidas que o senhor Luiz nos narrou ali. Ah, sim, muito bem. Muito bom trazer isso. O doutor deputado fica mais esclarecido da situação. A outra cláusula que nós vimos abusiva, ela prevê a possibilidade de suspensão do fornecimento de mercadoria no caso de falta de pagamento em prazo tão curto, apenas 24 horas, claro, sem prever qualquer exceção, como, por exemplo, um motivo de força maior, o caso fortuito. O franqueado não pode comprar de outro fornecedor. Então, se ele tiver efetivamente, se não for pago em 24 horas, corta-se o crédito. Acabou. Não existe isso. A obrigatoriedade de uma quantidade mínima de volumes. Essa é a parceria que o dia tem, né? Sim, essa é a parceria. A obrigatoriedade da quantidade mínima de volumes em caixas para pedido. Não há qualquer exceção no contrato para o caso da loja de estoque cheio de produto. Uma outra situação dispõe sobre a obrigatoriedade de compra da consumação mínima. E se não ocorrer por 2 meses consecutivos, ou seja, se compra-se óleo e não vende por 2 meses consecutivos, porque aquela determinada comunidade não se adequou àquilo, ou 3 meses alternado dentro dos últimos 12 meses, a Dia Brasil poderá rescindir o contrato. Segundo informações, ela não poderá, ela realmente rescinde o contrato. O franqueado entrega um valor em quantia e o valor é revertido, não é devolvido ao franqueado. Isso é revertido efetivamente em mercadorias, em produtos e mercadoria, desde que estejam sendo cumpridas todas as obrigações previstas no contrato. Então vejam, a quantidade que é colocada é sempre revertida dessa forma. Do ponto de vista trabalhista, tem alguns pontos. E do outro ponto de vista civil, evidentemente, existe a questão da quebra da confiança. Isso me faz lembrar algumas situações em que existe o vai e vem, ou seja, existe efetivamente uma franquia e um franqueado.
Um franqueador, desculpem, e um franqueado, em que existe a confiança mútua entre as partes. E, evidentemente, pelo menos na análise perfunctória, análise inicial do contrato, não se vê essa situação. Eu quero agradecer e fico à disposição dos senhores para quaisquer outros esclarecimentos. Eu queria até abrir direto, deputado, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor Luiz, se ele tem ciência de quantas lojas exatas tem fechado. Jamil, como eu disse, evidentemente nós temos um problema de lojas aqui, em que houve algum insucesso na operação, mas como eu também disse antes, nós temos uma enorme quantidade de lojas. Hoje os nossos dados internos reportam ao redor de 95% de operações que são operações franquia dia, que seguem normalmente. O senhor veio aqui então e não tem um número exato de lojas, então o senhor não tem. Eu já dei o número exato e o nosso índice de encerramento de contratos de franquia está da ordem de 5%. Isso é algo absolutamente dentro dos parâmetros brasileiros. É importante ressaltar aqui que nós, como foi mencionado aqui, nós não temos nenhum interesse em que o nosso franqueado encerre a sua atividade, em que o nosso franqueado... Mas qual que é a responsabilidade do dia quando a loja fecha? A responsabilidade do dia está, como eu disse antes, em entregar aos senhores franqueados uma operação com know-how, com conhecimento, com uma loja que é uma loja agradável ao nosso cliente, que oferece preço competitivo. Também existe uma responsabilidade do dia, sim, quando nós identificamos algum problema localizado em alguma loja e quando nós identificamos a oportunidade de poder ajudar algum franqueado, nós também o fazemos. Existem muitos casos. Nós temos muitos casos. Posso continuar? Por favor. Nós temos... encerrar essa resposta, pessoal, a gente volta a palavra para o Jamil e todo mundo vai falar, daí cada pessoa pode fazer a pergunta. Nós temos muitos casos, sim, onde por alguma razão a loja começou a apresentar algum problema, nós montamos planos especiais de reorganização dessa loja, de revitalização da loja, com ações especiais de marketing, com ofertas especiais para a loja e, em muitos casos, inclusive com o apoio financeiro do dia, onde nós refinanciamos estoque para franqueados. Isso são dados que nós temos. Mas isso nunca aconteceu comigo, Luiz. Disponíveis para qualquer consulta posterior. Nós apoiamos o franqueado em muitos casos com refinanciamentos de dívidas que eles tenham, com operações de refinanciamento de 12, 24, 36 meses, em muitos casos. Então, todas as vezes que eu recorri sempre ao que dia, nós Luiz, detectamos a oportunidade de recuperar uma loja, nós desta forma agimos. todas as vezes que eu procurei o dia, Luiz, é de praxe do dia pedir um capital. Isso aqui, acho que todo mundo que foi lá passou por isso. A falta de capital da loja é grande. Então, toda vez que você ia lá no dia, na Cardoso, é de praxe o dia chegar para a pessoa e falava que faltava um capital. E a gente saía de lá achando que era burro, que a conta que a gente faz e a calculadora não funciona. Mas isso é de praxe. Só um minutinho, Luiz. Isso é de praxe que o dia fazia. Na verdade, eu perguntei para todo mundo, toda pessoa que tinha dificuldade ia no dia, porque é um parceiro, até então. O dia falava para você buscar um capital. E se você falar que vai no banco, eles fazem até uma matemática, dizendo quanto você pode pagar numa parcela. Eu tenho hoje uma gerente sua que foi comigo, no Bradesco, pegar 350 mil reais, falando que eu poderia pagar 25 mil reais por mês. Eu nunca paguei uma parcela. Mais uma vez. Só uma partezinha. Eu acho que é importante debater se o dia ajuda ou não ajuda o franqueado, mas isso é o segundo plano, porque na verdade o problema é que a dívida foi criada a partir do momento que você entrou. Então, debater se o dia ajudou ou não ajudou é um segundo plano. Na verdade, o buraco foi criado a partir do momento que você criou na operação. Exatamente. Então, essa é a questão principal que eu vejo, é a questão da rentabilidade. Não há rentabilidade. Tudo advém daí. E será que a cúpula do dia, vendo tanto de loja que fecha, não vai mudar o modelo? Vai continuar do mesmo jeito? Será que se a gente não fizesse Aue aqui, será que vai continuar do mesmo jeito? Está dentro da sua meta fechar 50, 60 mil famílias? Está dentro da meta do dia? Vamos então agora ouvir, vamos ouvir agora as pessoas que vieram de longe aqui, querem fazer os seus depoimentos. Meu nome é Walter, sou da loja da cidade Dutra. Uma declaração que acontecia
não sei como que era a disposição aqui das lojas, mas no meu caso, eu fazia o pedido manual dos produtos. Ao fazer o pedido, aparecia um preço que chegaria na nota. Ao chegar a nota, chegava um outro preço. E por muitas vezes, em muitos produtos, mercadoria sendo vendida abaixo do que nós pagamos. Muitas vezes eu recorri ao dia e não se tinha nenhuma explicação em relação a isto. E teve até casos que um próprio franqueado de vocês, com o medo da retaliação, e ele mesmo retratou, ele me tirou diversas notas de dentro da gaveta dele, que ele fazia a compra num dia próprio, perto da loja dele, que abriram prejudicando. Ele repunha com produto dia dentro do próprio produto. Ele saía do mercado, comprava no outro dia, no dia próprio, para repor o estoque dele, para ele não ter retaliação de comprar de outro, para ninguém identificar isso daí. E também a respeito disso daí, também das diferenças de notas que a cada tempo ninguém sabe responder, nunca quando é questionado. O meu nome é Cabral, eu era franqueado de Limeira, há um mês que as portas estão abaixadas. Você tem uma situação, aconteceu comigo, um GA chegou lá, eu tenho geladeiras e os funcionários guardam as marmitas, vamos dizer assim, dentro da geladeira para conservar. Eduardo. E o GA chegou lá, enfiou a mão na geladeira e foi jogando tudo para o chão. Jogou tudo para o chão. Aí eu fui questionar. Ele falou, não, se eu quiser, eu passo a mão no telefone, eu tiro sua loja agora. Eu falei, pode tirar, porque você vai sair deitado daqui. Essa foi a minha colocação. Agora, se isso é uma parceria, eu vou entrar no tráfico. É mais fácil. Boa noite. Meu nome é Batista, eu presto consultoria para uma loja do dia franqueado lá em Cerquilho. Onde? Na cidade? Cerquilho. Cerquilho. O agente regional de lá disse que a loja de Cerquilho é uma loja diferenciada, porque em termos de organização é diferenciada da maioria de todas as lojas que ela presta assistência. E o que eu vi na apresentação aí, essa utopia que é apresentada aqui, data de 2010, ainda que fosse de 6 meses, já estaria desatualizada. Então, de 2010, os 10% a 12%, preço mais baixo, não tem validade para hoje. Realmente, o dia tem um poder de compra muito grande, só que ele não repassa esse poder de compra para os franqueados. A gente é obrigado a pagar o preço que o dia determina e a venda com 10% a 12% mais baixo é determinado pelo dia. Só que o dia não se sacrifica para dar esse desconto de 10% a 12%. Por quê? É o franqueado que é obrigado a suportar isso. Tá? Isso é alguma das coisas que eu vejo lá na loja. A loja de lá, ela tem 73% da venda é produtos dia. Só que esse 73% me custa 77% da minha compra. Então, eu sou obrigado a vender um percentual menor do que eu compro. A diferença de preço entre a minha compra e a minha venda é a minha margem que eu vou pagar as minhas despesas. Esse 70% das minhas vendas proporciona só 58% da minha margem. Eu tenho que cobrir o meu 100% de margem, que eu trabalho no ponto de equilíbrio, em 5 anos a loja não teve lucro. Tá? Por isso que 60 meses para retornar ao capital é uma grande mentira, porque a loja é bem organizada, é bem controlada, não tem problema de administração. Tá? Então, eu sou obrigado, com 27%, cobrir os 42% de margem que eu preciso para cobrir a minha despesa. Então, o açougue, a padaria e o FLV é obrigado a subsidiar o dia. Então, essa é a situação de uma loja bem organizada, gente. Obrigado.
Quem mais? Mais algumas pessoas ali para falar. Por isso que eles pedem para você fazer a sua conta junto com a padaria, açougue e as frutas. Se você não fizer, cara, esquece. Você vai virar negativo para sempre. Agora eles passam para você fazer sua conta, contando com padaria, açougue e as frutas, para tampar o buraco do dia. Porque se você fizer uma conta resultado em cima de produto do dia, esquece. Tive 2 lojas dia na região da Zona Sul de São Paulo. Foi a pior experiência que eu já tive na vida. Passados esse período, eu consigo ver que fui enganado. E o pior, me junto com o Regis, de certa forma, porque eu vim do mundo corporativo, já dei consultoria para a própria empresa, para o dia. Quando me seduzi pela proposta de abrir uma franquia, já tive a oportunidade de falar para 2 ou 3 executivos do próprio dia de não cometerem essa loucura, né, porque me procuraram. E durante 3 anos eu fui o garoto propaganda na Zona Sul da Operação Padrão, fotografada, levada inclusive em eventos internacionais. Zona Sul que hoje não tem nem mais uma loja, né? Não tem mais nenhuma franquia. Só há uma. Não tem. Que resta na Chácara Santo Antônio ainda tem uma. A última. E breve é uma questão de tempo. Portanto, eu me junto aqui ao Regis pelo fato de ter sido esse garoto propaganda e ter feito a serviço do dia uma divulgação de que a operação era perfeita, de que ela funcionava e que hoje, depois de 3 anos, a gente percebe que é uma grande falácia. Ela não funciona, ela não dá resultado, essa margem é falsa, por tudo isso que já foi dito aqui. Talvez aqui estejam representados os incompetentes, sejam eles nas várias áreas. Pessoas que tinham lojas há 10, 12 anos, pessoas que tinham um comércio e converteram para a Operação Dia, pessoas como eu, que são acadêmicos, larguei o ensino, a consultoria para tentar a operação e fui taxado, junto com mais um outro operador, que eu não saberia dizer quem é, mas assim chegou até a mim na região do ABC, que também como professor está fora da área. Seu lugar é ficar na sala e falando sobre teoria, porque na prática, agora, as teorias que vocês nos apresentam são muito boas. Com relação ao dia, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque nunca me foi apresentado, embora eu viesse de lá de dentro, nunca me foi apresentado um organograma, eu sequer sabia da sua existência, né, como executivo da empresa. É o que foi dito aqui, é uma empresa constituída por feudos, onde a expansão vende um sonho àquelas pessoas que se seduzem por esse sonho. Eu recebi mais de 20 ou 30 candidatos a franqueadores, dos quais vários se tornaram, e ao final, agora, quando eu os recebia, alguns eu tive já a coragem e a hombridade de dizer o que é que acontecia de fato, porque aí eu já era ciente do que vinha acontecendo. Portanto, eu reitero aqui, é necessário fazer alguma coisa, porque não é possível que esse modelo continue a funcionar dessa forma, prejudicando, porque para o dia, 5% de falência, 5% de franquias perdidas, pode ser aceitável do ponto de vista estatístico, mas no meu caso são 100% de um patrimônio amealhado durante 50 anos de vida e que em 3 anos se tornou 3 vezes negativo em relação ao investimento inicial. Muito obrigado, Ângelo, pelo seu depoimento. Luiz Viana, se você puder responder algumas das questões colocadas rapidamente. Eu gostaria de dizer um pouco que eu, de alguma maneira, estou surpreso com os depoimentos que estão aqui colocados. A verdade é que isso não corresponde à imagem que eu tenho do dia da empresa para a qual eu trabalho. Eu escutei o depoimento do Regis, realmente me surpreendeu muito. O que eu posso dizer aqui é que vou encaminhar aos meus pares na companhia esta preocupação e esse depoimento, esse testemunho que foi colocado aqui pelo Regis, para que nós possamos apurar, para que nós possamos tomar providências que sejam cabíveis. De outro lado, também aqui, eu escutando os depoimentos de todos os senhores aqui, também muito me preocupa. São depoimentos que eu vejo que tem bastante equilíbrio. São questões colocadas aqui, eu as tenho todas anotadas aqui. Obviamente, para me responder cada uma delas aqui na sequência em que foram colocadas, isso demandaria mais 1 hora, 2 horas de reuniões aqui. Eu não, em algum momento aqui, eu jamais poderia
arguir aqui uma incompetência de qualquer um de vocês, como foi colocado aqui, seria uma leviandade da minha parte, não faria isso jamais. Entendo que houveram problemas, sim, eventualmente pode ter havido algum problema de administração em algumas lojas pontualmente, mas é algo que nós devemos corrigir. Da minha parte, é o que eu gostaria de dizer. Bom, pessoal, eu quero primeiro fazer aqui os agradecimentos também a todos os participantes, vocês que vieram de longe, que deram os depoimentos aqui nessa audiência pública, na Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui no plenário Teotônio Vilela, e dizer que se no primeiro momento eu já tinha ficado chocado com as denúncias, agora eu fiquei estarrecido, porque o que vocês colocaram aqui, essas denúncias são graves e são gravíssimas, né? Eu acho que não há dúvidas, ainda mais com os depoimentos agora de 2 pessoas, um da Espanha, um de Portugal, isso comprova mais ainda que essa situação tem que passar por uma rigorosa investigação dos órgãos competentes, né? Então, o que nós estamos aqui encaminhando? Nós consultamos aqui a nossa assessoria e vamos ainda fazer mais uma consulta aqui jurídica, principalmente aos procuradores da Assembleia Legislativa. Nós temos aqui uma equipe muito competente, muito séria de procuradores na Assembleia Legislativa. Durante a semana, eu vou fazer essa consulta amanhã e sexta-feira, mas de antemão nós já vamos tomar algumas providências em relação a todos os relatos que nós ouvimos aqui. Nós vamos, logicamente, organizar um relatório em cima desses relatos, nós vamos ter todos os depoimentos, as notas taquigráficas, mais a gravação aqui dessa sessão, dessa audiência pública, e nós vamos, assim, de imediato, já no primeiro momento, acionar o Ministério Público Estadual aqui de São Paulo, né, pedindo para que o Ministério Público faça uma investigação profunda em todas essas denúncias, esses relatos que vocês fizeram. E também, ao mesmo tempo, como se trata de uma empresa internacional, tem os relatos aqui, né, de pessoas da Espanha, de Portugal, mostrando que várias pessoas foram arruinadas também nesses países, não só aqui. Então, nós vamos acionar também o Ministério Público Federal. Então, os 2 ministérios, o federal e o estadual. Então, de imediato, nós vamos já fazer esses 2 encaminhamentos. Aqui na Assembleia Legislativa, nós também temos uma comissão permanente que será acionada aqui para convocar também os representantes da empresa e para aprofundar essas investigações aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E também nós, como eu tinha dito aqui no início, nós vamos acionar tanto os nossos deputados federais na Câmara dos Deputados e também o nosso senador em Brasília para levar o caso, porque, repito, é um caso, não é só paulista aqui estadual, é um caso que envolve também outras regiões do país. Então, eu vou conversar com a nossa bancada federal em Brasília, lá tem outras comissões funcionando, nós vamos ver as comissões adequadas para ajudar no processo de investigação, tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado Federal. Então, assim, é o que eu vou fazer agora, nesse exato momento, aqui nos próximos dias. Mas vou fazer uma consulta, porque eu acho que talvez haja necessidade de acionar a Receita Federal. Eu vou fazer uma consulta que eu não tenho certeza ainda. Vou conversar com o advogado Kifuri, que também é um jurista aqui importante, que tem trabalhado em muitos movimentos sociais aqui. Enfim, daí a gente toma as outras providências cabíveis. Mas, de imediato, é isso que nós vamos fazer nesse primeiro momento. E dizer que é importante que vocês continuem mobilizados, organizados. Existe aqui uma proposta de montar uma associação de ex-franqueados. Então, isso é importante, porque se vocês não estivessem minimamente organizados, trazendo as denúncias aqui para a Assembleia Legislativa, talvez nós não estivéssemos nem tendo essa audiência pública. Porque vocês, isoladamente, ficam enfraquecidos, né, para enfrentar um grupo econômico internacional. Agora, quando vocês se unem, daí a situação é completamente diferente. Então, isso já está indo para Brasília, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, Ministério Público Estadual e Federal. Muito parabéns mesmo e muito obrigado pela presença. Está encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado.